alegra-te, Jerusalém, reuni-vos vós todos que amais. Vós que estás tristes, exultai de alegria, saciai-vos com a abundância de suas consolações. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Cumprindo, queridos irmãos e irmãs, as determinações do governo estadual e também do nosso bispo diocesano de Bragança Paulista, nós estamos celebrando essa Santa Missa aqui, sem nenhum público e portas fechadas, justamente para cumprir as determinações que foram dadas no sentido desse período que estamos vivendo de quarentena tão necessário para preservar a saúde de milhões e milhões de brasileiros. Mas a Santa Missa, dessa forma celebrada e transmitida ao vivo, é uma ocasião para que as pessoas possam estar em casa, mas unidos espiritualmente ao santo sacrifício que é aqui celebrado. Dessa forma, tenham certeza de que todos e todas estarão incluídos nas nossas intenções. Basta pensar nelas agora nesse instante, para que possamos rezar juntos, porque uma coisa é certa: vocês estão impedidos, por hora, provisoriamente, de estarem aqui, nesta Santa Igreja, para juntos celebrar o Santo Sacrifício. Mas nosso Jesus Cristo, na sua infinita misericórdia, a rogo de Nossa Senhora, encontrará meios de estar juntos com cada um dos lares de vocês, quando vocês se encontrarem. Hoje é o quarto domingo da Quaresma, também chamado Domingo da Alegria, porque é uma antecipação da alegria da Páscoa. E nesse sentido, nesse período tremendo que estamos vivendo, é para nós um sinal de esperança e de alegria. Porque para o cristão, para aquele que tem fé, nunca a tristeza pode dominar a vida de cada um de nós. Como vai dizer o Salmo 22 da missa de hoje: ainda que eu caminhe à sombra da morte, nenhum mal eu temerei, porque o Senhor está conosco. E é com essa certeza da presença dele, contar com a presença e com a misericórdia dele, que nós vamos agora pedir, fazer o nosso exame de consciência, todos juntos fazendo o exame de consciência, e pedir sinceramente perdão das nossas culpas, pedir o auxílio de Nossa Senhora, para fazermos agora, nesse instante, um ato de confissão perfeito. Ou seja, detestar os pecados cometidos, não por temor do inferno que se merece por um pecado grave que se comete, mas fazer um ato de pedido de perdão a Deus, porque Deus é Deus, autor de todas as coisas, Senhor de bondade, e ofender a Ele é para nós um motivo de grande tristeza. Por isso, em função do amor de Deus e desse Deus que nos ama, nós vamos agora fazer o nosso exame de consciência e pedir a Deus perdão das nossas culpas. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos-nos necessitados da misericórdia do Pai. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém.
Ó Deus, que por vosso Filho realizais de modo admirável a reconciliação do gênero humano, concedei ao povo cristão correr ao encontro das festas que se aproximam, cheio de fervor e exultando de fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Leitura da profecia de Miqueias. Eu, porém, olharei para o Senhor e paz. Samuel. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, o Senhor disse a Samuel: enche o chifre de óleo e vem para que eu te envie à casa de Jessé de Belém, pois escolhi um rei para mim entre os seus filhos. Assim que chegou, Samuel viu a Eliabe e disse consigo: certamente é este o ungido do Senhor. Mas o Senhor disse-lhe: não olhes para a sua aparência, nem para a sua grande estatura, porque eu o rejeitei. Não julgo segundo os critérios do homem. O homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração. Jessé fez vir seus 7 filhos à presença de Samuel, mas Samuel disse: o Senhor não escolheu a nenhum deles. E acrescentou: estão aqui todos os teus filhos? Jessé respondeu: resta ainda o mais novo, que está apacentando as ovelhas. E Samuel ordenou a Jessé: manda buscá-lo, pois não nos sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Jessé mandou buscar. Era Davi, ruivo, de belos olhos e de formosa aparência. E o Senhor disse: levanta-te, unge é este. Samuel tomou um chifre com óleo e ungiu a Davi na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Ele me guia no caminho mais seguro pela honra de seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, venho mal eu tenho. Estás comigo com o bastão e com o cajado, eles me dão a segurança. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Com óleo vós ungis minha cabeça, e o meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Felicidade e tudo bem hão de seguir por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, outrora eres treva, mas agora sois luz no Senhor. Vivei como filhos da luz, e o fruto da luz chama-se bondade, justiça e verdade. Discerni o que agrada ao Senhor. Não vos associeis às obras das trevas, que não levam a nada. Antes, desmascarai-as. O que essa gente faz em segredo, tem vergonha até de dizer. Mas tudo o que é condenável torna-se manifesto pela luz, e tudo o que é manifesto é luz. É por isso que se diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e sobre ti Cristo resplandecerá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor a vós, Senhor Jesus. Louvor a vós, Senhor Jesus. Pois eu sou a luz do mundo, quem
e se faz meu seguidor. Louvor e honra ao Senhor Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego? Ele ou os seus pais? Jesus respondeu: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse: Vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: Não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: Sim, é ele. Outros afirmavam: Não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: Como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: Aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me: Vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente então lhe perguntaram os fariseus: Como tinha recuperado a vista? Respondeu-lhes: Colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: Esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: E tu, que dizes àquele que te abriu os olhos? Respondeu: É um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhes: Este é o vosso filho, que dizeis ter nascido cego? Como é que agora ele está enxergando? Os seus pais disseram: Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Interrogai-o, ele é maior de idade, ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram: É maior de idade, interrogai-o a ele. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego. Disseram-lhe: Dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é um pecador.
Então ele respondeu: se ele é pecador, não sei. Só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: eu já vos disse e não os escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Então insultaram-no, dizendo: tu sim és discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem, espantoso: vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não viesse de Deus, então não poderiam fazer nada. Os fariseus disseram: tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que tinha expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu o estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor, e prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para exercer o julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isto e lhe disseram: porventura também nós somos cegos? Respondeu Jesus: se fosseis cegos, não teríeis culpa, mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo que nos assistem em casa, neste período de quarentena, como dizíamos no início da missa, essa missa celebrada aqui seria um público para cumprir justamente as determinações do Bispo Diocesano de Bragança Paulista e também do governo do Estado de São Paulo. Mas nós estamos aqui para, de alguma forma, estarmos unidos espiritualmente, numa missa que é celebrada sobre este altar, numa missa em que se pode escutar a palavra de Deus onde quer que estejamos. E assim, espiritualmente, como forma de consolo, podemos espiritualmente receber a nosso Jesus Cristo, ouvir a sua palavra e fazer a comunhão espiritual. Essa comunhão espiritual bem feita, que daqui a pouco, depois do ofertório, vamos consagrar as sagradas espécies, e as pessoas que não, as milhares, milhões de pessoas do mundo inteiro que não poderem comungar sacramentalmente, poderão fazê-lo espiritualmente. E é da doutrina católica que alguém, quando faz uma comunhão espiritual bem feita, os frutos dessa comunhão podem ser inclusive superiores a uma comunhão sacramental realizada de modo tíbio. Dessa forma, Deus encontra na sua misericórdia um modo de compensar essa situação na qual estamos vivendo, já como um sinal de esperança. E essa liturgia do quarto domingo da Quaresma, que é o domingo da alegria, é sobretudo uma liturgia de esperança. Todos devem estar observando que o sacerdote utiliza os paramentos róseos. São 2 vezes por ano que os sacerdotes utilizam estes paramentos. No terceiro domingo do Advento, que é chamado o domingo Gaudete,
E no quarto domingo da Quaresma, que é o domingo letário, esse que estamos celebrando hoje, o domingo da alegria. Domingo da alegria porque os paramentos roxos de penitência cedem lugar aos paramentos rosas, como que antecipando um pouco as alegrias da Páscoa. Desta forma, aqueles que estão entristecidos por não poderem estar participando da Sagrada Eucaristia, aqueles que estão preocupados e com apreensão com essa pandemia que graça no mundo inteiro, com receio de ser atingidos os seus entes queridos e a si próprios, aqueles que parecem, que às vezes percebem que o medo lhes bate à porta, a Igreja lhes convida para a esperança. A esperança que já nos é indicada aqui no Salmo de Resposta, que é o Salmo 22, não temos razão para temer, nem para tristeza. Por quê? Porque o Senhor é o pastor que nos conduz, não me falta coisa alguma. E o Salmo vai mais além, porque vai dizer justamente que Ele é quem nos conduz para campinas verdejantes, que nos leva a descansar, Ele é quem guia por um caminho seguro. E aí vem a frase que nos interessa: mesmo que eu passe pelo vale tenebroso. Talvez se o salmista conhecesse o coronavírus, poderia também dizer assim: mesmo que eu passe pela terrível pandemia do coronavírus, nenhum mal eu temerei. Por que nenhum mal eu temerei? Porque estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. E nas situações de dificuldade é que nós nos damos conta de que somente um é aquele que pode nos dar segurança, e este um é nosso Senhor Jesus Cristo. E isso nós vemos aqui no Evangelho. Antes mesmo do Evangelho, São Paulo, na carta aos Efésios, vai recordar a todos vocês que nos assistem em casa: irmãos, outrora, no passado, eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Vivei como filhos da luz. Por que nós somos luz no Senhor? Quando é que nós somos luz no Senhor? Somos luz no Senhor quando temos nosso Jesus Cristo no centro de nossas vidas. Nosso Senhor diz no seu Evangelho que enquanto ele vai dizer aqui, quando ele vai se aproximar de um homem que estava cego, vamos encontrar no Evangelho de São João, ele vai declarar que ele é a luz do mundo. A situação que nos encontramos hoje em todas as partes nos serve para fazer uma grande reflexão. Que reflexão? Duas reflexões importantes. A primeira delas é sairmos convencidos de que enquanto nós somos o centro das coisas, Ele é a luz do mundo e o mundo não anda em trevas. A segunda é que nós observamos que as pessoas, volta e meia me perguntam por meio de mensagens, que nunca se comunicou tanto através dos meios de comunicação, perguntam mais ou menos como os homens no tempo deste pobre cego. E a pergunta que se aplicava a ele cego parece que se repete nesses dias de pandemia em que nos encontramos. Perguntaram a Jesus os discípulos: Mestre, quem pecou para que nascesse cego, ele ou seus pais? Hoje os homens também se perguntam: quem pecou para que a humanidade se encontrasse assim? Não é o momento de fazer essa pergunta, porque não são os pecados dos homens que determinam a ação de Deus. O que determina a ação de Deus é a sua vontade. O que determina a ação de Deus é o coração dos justos. O que determina a ação de Deus é o seu desígnio soberano sobre todas as coisas. Porque vejam a resposta do nosso Jesus Cristo. Jesus respondeu: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. Esta é a principal razão pela qual as coisas acontecem, para que as obras de Deus se manifestem. E as obras de Deus se manifestam nos momentos de grande dificuldade. Este homem cego, para nós, é uma grande lição. A humanidade inteira parece cega de Deus. Como dizia o Monsenhor João, nosso fundador, o pior cegueira que existe é a cegueira do pecado. Quando o homem não quer ver a Deus,
Ver a Deus no sentido espiritual, obviamente. Nesse sentido, na situação tremenda que nos encontramos, como este homem cego, Jesus se aproxima. Mais uma lição para nós. Os homens não podem mais se aproximar das igrejas, porque as igrejas estão fechadas. E isso parece quase como que um sinal de tragédia. Mas Deus supera essa tragédia e faz com que as obras dele sejam manifestas. E os homens que não podem vir às igrejas recebem como compensação uma visita em seus lares. Jesus se aproxima de cada um, para justamente curar dessa cegueira. E faz aqui esse milagre espantoso. Esse milagre espantoso através da sua saliva divina, porque ele é homem e Deus. Aqui no Brasil, as mães conhecem essa receita. Quando um filho às vezes está soluçando, as mães costumavam fazer isso. Pegavam um fiozinho da roupinha da lã da criança, ou então um pequeno pedacinho de algodão, punha sua própria saliva e colocava na testa da criança quando ela soluçava. E curioso é que a criança parava de soluçar. Eu acredito que se fosse fazer com qualquer outra saliva, transmitiria doença, mas como é a mãe, ela transmite cura. É dessas coisas curiosas que a providência faz para mostrar essa relação extraordinária que deve existir de maternidade e como Deus se manifesta através também da maternidade. Ora, no Oriente, a saliva, ela tinha, os povos antigos tinham a ideia da saliva como algo de medicinal, quase que meio mágico. E não se utiliza daquele meio para ensinar aquele povo com os quais ele convivia mais diretamente. Mas a saliva dele é saliva divina, porque tudo em Deus é humano e divino, porque ele é humano e divino, mas uma só pessoa divina. É Deus que está aqui, o homem Deus. E ele toma a saliva, mistura com barro, unge os olhos daquele homem cego e ele começa a ver. E aí vem o espanto de todas aquelas pessoas. E o espanto que vamos observar no próprio Evangelho, que causa uma divisão, porque ele veio justamente no Senhor para dividir. Ele veio para dividir porque a presença dele é pedra de escândalo. E a divisão que ele provoca é entre aqueles que querem segui-lo e aqueles que o rejeitam. E aquele pobre cego, que ainda não o conhecia, como disse Santo Agostinho, proclama aquele que desconhece. Porque quando começa a lhe perguntar como é que se abriram os teus olhos, ele responde: aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou nos meus olhos e disse: vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Simples. Ele proclama a Nosso Senhor sem conhecê-lo, de modo simples, arriscando inclusive a própria vida, porque os inimigos de Jesus naquele tempo começaram a inquirir aquele homem. Ele foi inclusive expulso da comunidade porque seguia Nosso Senhor. Mas o mesmo Nosso Senhor diz no início do Evangelho de hoje: é necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem a noite em que ninguém pode trabalhar. Vem a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Enquanto ele estiver no mundo, enquanto ele reinar no coração dos homens, ele sempre será, ele é a luz do mundo. E o cego, nesse lindo e longo Evangelho, continua a sua aventura. Começam a querer apertá-lo para que ele negue, de alguma forma, que ele foi curado por Deus. Ele resiste à pressão e se mantém firme até o momento em que ele recebe o prêmio por sua fidelidade. Qual é o prêmio de sua fidelidade? Quando Nosso Senhor se aproxima dele, depois que ele foi expulso da comunidade, para nos indicar, inclusive, que quando o homem se encontra inteiramente desamparado das coisas do mundo, inteiramente desamparado das forças do mundo, é neste momento em que ele confia absolutamente em Deus. É justamente nesse instante em que Deus se aproxima. E quando é que ele se aproxima?
se aproxima aqui para falar com este pobre homem e dizer quem é ele. Os fariseus dizem ao cego que ele nasceu todo em pecado, expulso da comunidade, e quando Jesus soube que eu tinha expulsado, encontrando, perguntou. Aqui vem justamente o coração do Evangelho. Encontrando o homem, pergunta para ele e diz: acreditas no Filho do Homem? Ele não conhecia ainda o Senhor. E ele responde: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Ele está à procura. Lembre-se que ele já proclamava a Jesus sem conhecer. Agora ele encontrou, mas não sabe se é ele. Mas ele quer saber quem é. E Jesus diz: tu o estás vendo, é aquele que está falando contigo. Valeu a pena vir para justamente contemplar o rosto de nosso Jesus Cristo. E esta é uma lição que o cego nos dá. Se Deus nos deu a vista, ela tem valor na medida em que esses olhos são aplicados a vê-lo e a ver as coisas de Deus. Nós temos que ter a Ele como centro. E vejam como a liturgia continua. O cego exclamou: eu creio, Senhor, e prostrou-se diante de Jesus num ato de adoração. Jesus então disse: eu vim a este mundo para exercer o julgamento. Palavras misteriosas, a fim de que os que veem, os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Significa dizer mais uma vez que ele veio para dividir. E essa divisão que ele veio trazer é para nós nesses dias um sinal de esperança, porque estamos do lado dele. E vocês que nos assistem em casa devem ter a confiança que teve esse homem cego. E esse homem cego nos convida hoje a uma certeza. Hoje Jesus se aproximou de mim para me curar da minha cegueira. E esse momento de quarentena, esse momento de quaresma forçada, trazem para cada um de nós uma grande lição. Há quanto tempo me deveria ter recolhido para pensar nas coisas de Deus? E as circunstâncias, por essas e outras, por uma pandemia, me obrigaram a trancar em minha própria casa. Para quê? Para que se manifestassem as obras de Deus. E as obras de Deus se manifestarão por cima dessa grande crise, como um sinal de esperança de que depois dessa quarentena, depois dessa terrível quaresma que estamos atravessando, sem a possibilidade de nos acercarmos dos sacramentos, uma coisa é certa: a vitória definitiva de nosso Senhor Jesus Cristo na sua Páscoa e ressurreição. Peçamos o auxílio de Nossa Senhora, que ela nunca haverá de nos abandonar. Ela, como mãe amorosa, estará ao lado de cada uma nos seus lares, desde que se aproxime daquele que é a luz do mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Neste momento do ofertório, procure cada um dos que nos assistem, colocar aqui as suas intenções, suas aflições, seus desejos, para juntos com o nosso Jesus Cristo no único e mesmo sacrifício.
e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso, receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome e para o nosso bem, toda a Santa Igreja. Ó Deus, concedei-nos venerar com fé e oferecer pela redenção do mundo os dons que nos salvam e que vos apresentamos com alegria por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Orações ao alto, coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Pelo mistério da encarnação, Jesus conduziu à luz da fé a humanidade que caminhava nas trevas e elevou à dignidade de filhos e filhas, os escravos do pecado, fazendo-os renascer das águas do batismo. Por essa razão, com os anjos e com todos os santos, entoamos um canto novo para proclamar a vossa bondade, cantando a uma só voz. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou graça de sua mão, deu graças ao amigo e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo,
sejamos reunidos pelo Espírito Santo no socorro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Sérgio e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição de todos que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos Agnus Dei, levalis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, levalis peccata mundi,
Oremos. Ó Deus, luz de todo ser humano que vem a este mundo, iluminai nossos corações com o esplendor da vossa graça. Pensarmos sempre o que vos agrada e amarmos de todo o coração por Cristo nosso Senhor. Amém. Estarei celebrando todos os dias na casa onde resido e vou tentar transmitir-me aqui outra vez também por este meio e daí eu queria avisar a vocês que nos assistem. Se não, vocês vão receber o aviso nos seus celulares. Seja como for, nas missas celebradas terei presente as intenções de todos e de todas. Tenhamos muita confiança, porque o Salmo hoje nos convida a recordarmos de que o Senhor, Ele, nosso Senhor, é o pastor que nos conduz. Ainda que eu ande à sombra da morte, nenhum mal eu temerei. Nada deve servir de temor, de motivo para temor. O único temor que devemos ter é de ofender a Deus. Mas uma vez que Ele se aproximou de nós e nos curou de nossa cegueira, é para nós termos os olhos fixos nele, nosso Senhor. Que Nossa Senhora, na sua infinita, na sua bondade, junto, sua bondade misericordiosa, junto com o seu divino Filho e com São José, seu casto esposo, que ela lhes dê um santo domingo e até a próxima missa, se Deus quiser. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.